No meu bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Sérgio Moreira, juntamente com a presidente do Instituto Atitude na Cabeça, Sueli Maria Baldan. Dr. Sérgio é especialista em urologia. Nós estivemos aqui com o Instituto no mês de outubro, falando sobre Outubro Rosa, falando um pouco do câncer de mama. Inclusive, acabamos entrevistando aqui a Bia, ela que é a representante, leva realmente a causa do Atitude na Cabeça com uma madrinha, uma pessoa que passou pelo câncer de mama e que realmente ajuda muitas pessoas. O Dr. Sérgio, seja bem-vindo. Sueli, sejam bem-vindos aqui no programa Festas. Como é que vocês estão? Bem, obrigado. Muito bem, Mari, obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Sérgio, pela presença. Então, doutor Sérgio, apesar de estar aqui no Brasil, justamente hoje, no dia dessa entrevista, ele reside nos Estados Unidos há mais de 15 anos e é especialista dentro da área. Doutor Sérgio, existe uma maneira de prevenção do câncer de próstata, né? É tão falado no Novembro Azul, o câncer masculino, um dos, né? Pois essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, não existe prevenção, existe detecção precoce, é diferente. Então, como todos os cânceres, o importante é fazer uma detecção precoce. Saíram, se selênio previne, vitamina E, licopeno, que existe em tomates, etc. Nada disso foi comprovado de prevenir o câncer de próstata. Entendeu? Então, como todos os cânceres, o câncer de próstata, você tem que tentar detectar precocemente. Então, eu acho que o que a gente chama em inglês o screening, que a gente faz uma vez ao ano, em todos os homens de 55 a 70, hoje é a recomendação de 55 a 70 anos de fazer o exame retal, e o PSA, que é o exame de sangue. Essa é a maneira de diagnosticar quem tem câncer de próstata precoce. Essa é a recomendação. Contudo, na minha prática, se você história familiar, ou teu pai, ou teu irmão, que tem uma história familiar de câncer de próstata, ou se você tiver descendência africana, eu começo nos 40. Extremamente saudável, aos 75 anos, a gente discute individualmente quem gostaria de fazer ou quem não. É isso aí, de 55 a 70, de uma maneira ampla, mas obviamente a gente tem que individualizar também se você tiver um irmão com uma história de câncer de próstata, o risco dobra de você ter câncer de próstata, mais do que o teu pai. E depois dos 70, se teu pai morreu com 95 anos, vale a pena fazer a detecção. Uma das coisas, inclusive, é a questão do Instituto Atitude na Cabeça, que cuida não só dessa divulgação, dessa prevenção, desse diagnóstico antecipado para as mulheres, como também para os homens. Eu não sei como é que o Instituto, Sueli, trata exatamente, a gente fala muito das mulheres, como é que o Instituto divulga também a questão do homem? Na realidade, o Instituto Atitude na Cabeça, ele vem trabalhando com as patologias que fazem perder o cabelo, inclusive com a quimioterapia, independente do câncer em si, mas como se olha para Outubro Rosa com mais atenção da prevenção e para Novembro Azul se tem uma atenção maior para com os homens, as mulheres cobram mais os maridos os exames e a mídia cobra mais, então a gente tem essa atenção. E como foi a maneira que nós encontramos de chegar até esses homens para que eles fizessem os exames regulares, né? Como o doutor disse, não existe prevenção, eu também não sabia disso. Isso eu fiquei sabendo agora e fiquei até espantada, até em relação a ter o irmão, ter uma situação de mais chance de se ter um câncer de próstata por o irmão ter tido do que pelo próprio pai. Assim, muito interessante a nossa conversa, muito esclarecedora. Então, o que nós fizemos? Nós fomos buscar uma pessoa que a gente conhecia que teve o câncer de próstata, para falar para as pessoas o que é passar por esse câncer, como ele descobriu o câncer e para que ele, durante esse tempo que nós temos trabalhado junto, o Manuel, que é o palestrante nosso, que ele fala sobre o que ele viveu, sobre o câncer que ele viveu. Então, com esta conversa informal, a gente pode chamar assim, porque não existia até agora um médico que nos ajudasse com a parte científica. Então, ele fala da experiência dele. Isso tem feito o quê? Tem feito muitos homens
que estão nessas palestras, esse ano nas reuniões online, procurarem, né, os seus médicos, fazer os exames, perderem um pouco da timidez, da vergonha, né, que eu acho que é o que mais dificulta, né, a descoberta desse câncer. Infelizmente, eu acho que é a vergonha do homem de falar sobre o assunto. E o Manuel, ele fala com uma maneira muito leve, muito esclarecedora, contando os detalhes do antes, durante e depois do câncer, e como ele vive, né? Então, eu acho que o Ativo da Cabeça abriu um pouco esse espaço para que até outras ONGs começassem a olhar para o homem de uma maneira mais efetiva, de cuidar da prevenção. Da prevenção da saúde, no caso agora, né? Não da prevenção do câncer, né? Fazendo os exames regulares. Sim. Doutor Sérgio, após receber o diagnóstico positivo do câncer de próstata, como que funciona o tratamento? Período, tempo, isso vai depender da fase? Como é que funciona todo o tratamento do câncer de próstata? Deixa eu te falar duas coisas antes disso, só para terminar a conversa da parte genética. Outra coisa importante, porque tem muita gente que tem história familiar de câncer de mama na família, existem dois genes que são ligados ao câncer de mama, que se chamam o BRCA1 e o BRCA2. E o BRCA2 é bem ligado ao câncer de próstata também. Então, se você tiver não só uma história familiar de câncer de próstata na tua família, mas se você tiver uma história de câncer de mama na tua família, eu recomendo que você preste atenção e fazer, talvez, a investigação. Número 1, para responder a tua pergunta. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que o câncer de próstata vem em vários sabores. Então, a gente divide o câncer de próstata em baixo grau, grau intermediário e alto grau. Isso depende de dois fatores, praticamente. Uma é como o diagnóstico na biópsia, porque quando você tem um exame retal anormal ou um PSA anormal, existe uma biópsia que é feita depois disso. E o patologista vai olhar embaixo do microscópio e vai te dar um grau que se chama a escala de Gleason. Gleason é um patologista da Universidade de Minnesota que descreveu a patologia da célula de câncer de próstata vários anos atrás, e vai do número 6 ao número 10. Certo. A nota que ele te dá. O número 6 é o baixo grau, é o menos agressivo que existe. O 7 é o intermediário. E o 8, 9 e 10 são os mais agressivos que você tem. Então, se você chegar para mim e você tem, vamos dizer, 65 anos, o teu PSA é um PSA de 5 e o teu Gleason é 6, você é considerado baixo grau, tá? Uma das opções que eu vou te dar é não fazer nada. É fazer a gente em inglês se chama active surveillance. Você acompanha ativamente um PSA a cada 6 meses e você repete a biópsia a cada 18, 24 meses para ver se o câncer não está se tornando mais agressivo. Mas eu vou te dizer que a maioria desse pessoal, por anos, eles podem ser observados. Entendeu? E esse é o único grupo. O grupo de baixo grau é o único grupo que pode ser observado. Se você chegar com um Gleason de 7, 8, 9, 10, a coisa muda completamente. Vamos manter o mesmo paciente de 65 anos. Se você vem com um grau intermediário de 7 ou 8, aos 65 anos, a cirurgia é o melhor tratamento. Entendeu? Hoje em dia a gente faz cirurgia robótica ou aberta. A maioria dos centros dos Estados Unidos hoje faz cirurgia robótica. Eu fiz por anos na minha carreira nos Estados Unidos, hoje não faço mais, mas é o gold standard que a gente chama. A maioria desses pacientes depois vai precisar de radiação, porque eu vou te dizer que 30 a 45% dos pacientes depois da cirurgia, em algum momento que você acompanha, o PSA começa a subir de novo. O que quer dizer isso? E no momento da cirurgia você já tinha células de câncer de próstata implantadas na pelvis que não ficaram ativas por anos. Então, para você complementar o tratamento cirúrgico, você dá uma radiação, geralmente depois de 6 meses da cirurgia, quando essas pessoas recuperam a continência urinária, porque todo mundo tem um grau de incontinência urinária depois da cirurgia para câncer de próstata. Então, essa é a coisa mais nova que a gente vê, a radiação adjuvante que a gente fala, é depois da cirurgia. Se você tiver um grau alto, isso varia. O tratamento do câncer de próstata varia dependendo do teu risco, dependendo da tua saúde geral, dependendo da tua idade, entendeu? Hoje, a maioria das pessoas não opera mais
se você for diagnosticado depois dos 70 anos. Ou vai direto para a radiação, ou se você tiver câncer de alto grau, a gente fala terapia de deprivação androgênica. A gente corta a produção de testosterona, porque testosterona não causa câncer de próstata, mas o câncer de próstata usa testosterona como combustível, mas muito pouco, entendeu? Então, mesmo a pouca testosterona tenha, essas células usam como combustível e daí se saturam, entendeu? E isso depois a gente pode falar de reposição hormonal de testosterona e o câncer de próstata, que é um negócio meio controverso. Doutor Sérgio, eu soube que o senhor está trazendo aqui para o Brasil um chip da felicidade. O que é esse chip da felicidade aí? Tudo bem, eu não vou dar crédito por trazer para o Brasil, porque já existe no Brasil antes de eu chegar. Entendeu? Eu dei esse nome, chip da felicidade, porque existe muita gente que chama o chip da beleza, e eu não concordo muito com o nome, eu acho que não é um nome necessariamente correto, então eu falei, então vou dar o nome do que eu faço, o chip da felicidade, mas é porque a deficiência hormonal é muito comum. Como a gente envelhece, a nossa produção de hormônio naturalmente diminui. Isso está acontecendo mais cedo e mais cedo na vida do homem e da mulher pelos fatores ambientais, a nossa dieta, a qualidade do ar que a gente respira, a água que a gente toma em garrafa de plástico, seja. Entendeu? E tudo isso influencia num ponto que eu vou te dizer que a maioria dos homens nos 45 anos de idade, metade deles já tem uma deficiência de testosterona, por exemplo. E é uma coisa muito fácil de repor, entendeu? O chip é só uma das maneiras de como a gente repõe. Tem cremes ou injeção, mas eu acho que o chip é uma maneira conveniente e imita o nível fisiológico bem da produção normal de testosterona que você teria normalmente. E não é somente um problema sexual, a deficiência hormonal. A gente sabe que a doença cardíaca é mais prevalente, coronariana principalmente, é mais prevalente em pessoal que tem deficiência hormonal. A doença de Alzheimer, ou demência senil, é mais comum em pessoal que tem a deficiência do hormônio masculino. Osteoporose, perda muscular, depressão. Então, o balanço hormonal é importante para o funcionamento geral do corpo humano. Então, e muita gente, isso eu culpo os pacientes por não terem a instrução e os médicos por terem medo de perguntar ou de testar ou de abordar o problema, porque, infelizmente, nos anos 70, 60, quando a gente não tinha o conhecimento, todo mundo pensava que a reposição hormonal causava câncer. Hoje a gente sabe que não. Entendeu? Que alguns cânceres usam algum hormônio, mas muito pouco. Entendeu? Então, se isso fosse verdade, a gente tinha que castrar a população inteira para prevenir câncer. A gente não faz. Né? Então, a reposição hormonal hoje a gente sabe que é segura, custo-benefício vale a pena. Então, na realidade, o chip da felicidade, no caso, é uma reposição hormonal. Seria exatamente isso. Eu posso fazer essa reposição já com antecedência para que eu possa usufruir dessa reposição de hormônio? Não, a única reposição hormonal, por exemplo, em testosterona em homens que tiveram câncer de próstata, depois que você tiver curado do câncer de próstata, com um PSA que não é mais detectável, a gente repõe. Entendi. E no caso da radiação, se você fizer radioterapia, você 6 a 12 meses dá uma estabilidade do PSA para a gente repor o hormônio. Tá? Existia um estudo feito nos Estados Unidos, na Johns Hopkins, tratando câncer de alto grau com alta testosterona. Então, o conceito de testosterona e câncer está mudando muito, é muito dinâmico. Mas a gente sabe que é seguro. Esse chip que o doutor traz, que não é inovação, mas que já existe, que o senhor está fazendo esse trabalho aqui, ele seria então indicado para qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa que queira fazer esse tratamento, independente se teve ou não o câncer? Isso? Eu acho que não. Não. Você tem que, número 1, ter os sintomas de uma deficiência hormonal. Número 2, você tem que ter os exames laboratoriais que está com os níveis baixos. Número 3, como eu falei, se tiver uma história de câncer, aí a gente tem que individualizar cada um e ver se você está curado do teu câncer, etc., antes da gente ver se você é um candidato. Então não é qualquer um que chega e leva
Não... Eu vou entrar num assunto polêmico com relação... o pessoal tem muito preconceito referente ao exame do toque. Ele é obrigatório em todos os homens, doutor Sérgio? Eu vou te dizer que urologistas como eu, a gente tem uma tendência mais a fazer. O câncer de próstata hoje, 80% das vezes é diagnosticado pelo exame de sangue, o PSA. O que a gente procura no toque retal? A gente procura ver se tem uma massa, se tem um nódulo, alguma coisa. Existe um número pequeno, raros, de câncer de próstata que são tão agressivos que a célula perde a habilidade de produzir PSA. Eu já vi poucos casos na minha carreira que o PSA era menos de 1, super baixo, e as pessoas tinham câncer extremamente agressivos de câncer de próstata, porque eles não tinham habilidade nem de produzir o PSA. E esses cânceres foram diagnosticados pelo toque retal. Então, eu acho que se você quiser fazer a coisa certa, o toque retal é importante. Sueli, o que hoje o Instituto Atitude na Cabeça oferece para os homens que procuram o Instituto? Hoje nós temos o apoio... com o apoio do tratamento, né? E também temos o apoio com aquelas acessórios que os homens precisam, como a peruca, se ele tiver necessidade, o boné, um chapéu, um gorrinho, se tiver inverno, um cachecol. Tudo que a gente sabe que o homem também não gosta de ficar aparecendo por uma quimioterapia, por estar com a aparência meia mudada, eles não gostam de estar sendo visto carequinha. Então, a gente dá todo o apoio nessa área também. Maravilha. E, na realidade, o Novembro Azul é exatamente isso, para a gente intensificar um pouquinho a questão do câncer de próstata, o câncer masculino, mas a gente sabe que todo dia é dia de cuidar, todo dia é dia de fazer um exame, de pensar a respeito no assunto, né? Simplesmente não dá para deixar apenas no Novembro Azul. Muito bom saber que o Dr. Sérgio não só voluntário, como apoia também o Instituto Atitude na Cabeça, dentro do que for necessário. Então, parabéns, Dr. Sérgio, aí, pela iniciativa de também estar apoiando o Instituto. Eu parabenizo sempre quando a Sueli vem ao programa, pela força de vontade, pelo trabalho que ela desenvolve em tantas e tantas pessoas que procuram. A gente não tem muito tempo, mas eu acredito que dá para a gente dar uma acordada, principalmente no lado masculino, para que cada um realmente coloque a mão na consciência e se cuide. É exatamente isso. Uma palavra final, doutor Sérgio, uma mensagem? Eu acho que a população masculina tem que ser consciente que o câncer de próstata é comum, é o segundo mais comum na população masculina, é curável se você detectar cedo. Isso que é importante. O medo de procurar não muda o resultado final. E como todo indivíduo, você tem que procurar ter uma vida saudável em termos de exercício moderado, dieta moderada. Uma das coisas que eu não falei é algumas pessoas que têm história familiar de câncer de próstata ou câncer de próstata têm que limitar um pouco da quantidade de cálcio, na verdade. Essa é a única coisa de dieta que foi provada que o pessoal que limita cálcio tem resultados melhores do que o pessoal que não limita o cálcio na dieta. Então, veja o teu médico uma vez por ano, pelo menos faça o exame de sangue. Se quiser fazer o trabalho completo, eu acho que o exame de toque retal é importante. A conscientização eu acho que é o mais importante. E aí a detecção precoce, sem dúvida. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar batendo um papo rápido mesmo aqui no programa Festas. Obrigado, Sueli. Sejam sempre bem-vindos, tá certo? E o nosso bate-papo fica aí com você, né? Busque fazer o exame, conscientização, porque não é só as mulheres que têm câncer, os homens também, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Sueli, de novo. Obrigado, doutor Sérgio.